Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós vamos começar uma série de trabalhos falando sobre a perspectiva. Então, nós vamos trabalhar a perspectiva primeiro linear, atmosférica, e aí depois nós vamos começar com a parte técnica. O ano passado, no nono ano, nós vimos a perspectiva isométrica, vou fazer uma recordação, e depois nós vamos trabalhar a cavaleira. E lógico que, junto com as nossas perspectivas, trabalhar um lado artístico dessas composições, ok? Então, falando sobre perspectiva, ela é um método que permite a representação de objetos tridimensionais em uma superfície bidimensional, através de determinadas regras geométricas de projeção. As imagens possibilitam a percepção de uma realidade tridimensional, né? Então, eu tenho a superfície, o Leonardo da Vinci aqui tinha a superfície, a parede, e para traçar, dando a impressão de profundidade, ele utilizou aqui a perspectiva, e no caso, a perspectiva linear. Uma outra técnica é a perspectiva atmosférica, onde eu vou trabalhando a variação de luz, cor, a variação de tamanho dos objetos, os objetos mais perto, mais próximos do observador, mais distante. Na verdade, a perspectiva linear, a atmosférica, é uma perspectiva que vocês sempre aplicaram em trabalhos artísticos lá no 7º, 8º ano, sem saber o nome, né? Então, vamos começar a falar sobre a perspectiva linear e vamos trabalhar com apenas um ponto de fuga por enquanto, tá? Então, o que eu tenho aqui? Para traçar a perspectiva linear, eu tenho a linha do horizonte, tá? Que é um elemento de construção que representa o nível dos nossos olhos. Então, é essa aqui a linha do horizonte. Eu vou pegar uma caneta mais grossa para mostrar para vocês. Essa aqui é a linha do horizonte, ok? Então, ele é o nível dos olhos do observador. Ele pode estar enxergando abaixo ou acima da linha do horizonte, ou muito perto ou longe da linha do horizonte. Bom, outro elemento importante é o ponto de fuga. Esse ponto de fuga é para onde as linhas vão em direção a esse ponto de fuga na hora de traçar. Então, ó, ele se encontra na linha do horizonte. Na prática, todas essas linhas estariam paralelas, tá? Em perspectivas, elas dão a impressão que se encontram nesse ponto que é chamado de ponto de fuga. Então, olha aqui, ó. Todas essas linhas, esses traços que eu estou fazendo, lógico que eu estou usando uma canetinha, mas vocês usam o lápis, né? Estão dando a impressão de que estão convergendo, indo em direção, né, na verdade, a esse ponto que fica sobre a linha do horizonte, certo? Bom, sabendo disso, pessoal, eu posso trabalhar a linha do horizonte. Vamos pegar aqui primeiro essa aqui. Olha só, eu coloquei aqui alguns objetos, né? Na verdade, uns objetos tridimensionais. Ó. Então, eu tinha trabalhado aqui um retângulo e eu deixei ele uma forma tridimensional, né? Com volume. Então, olha, todos os vértices eu liguei ao ponto de fuga, foi em direção ao ponto de fuga, e com isso eu dei o volume. Observe que dependendo da posição que eu coloco a figura, eu tenho uma visão. Então, depende da posição que os olhos estão enxergando. Olha, se está abaixo do ponto de fuga, eu vou enxergar essa parte de cima aqui do objeto,
tá? Se ela está acima, eu vou enxergar essa parte de baixo, e no caso aqui, como ela está bem puxada para a direita, eu vou enxergar também uma lateral da direita. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ele está bem sobre o ponto de fuga, eu estou enxergando apenas esse lado aqui, não enxergo a parte de cima nem a parte de baixo, a não ser aqui o vazado que eu fiz. Ok? Então, vamos ver aqui, ó, coloquei mais alguns exemplos aqui. Então, vamos ver na prática o que nós vamos fazer. Então, o que eu quero que vocês treinem por enquanto? Nada muito técnico, tá? Outra coisa, pessoal, vão achando aquele par de esquadros que estava guardado. Foi pedido no começo do ano, mas vocês, quem foi meu aluno, tem esse par de esquadros, então trata de ir providenciando. Ah, professora, eu só achei um, sem problema. Dá para trabalhar isso e uma régua, tá bom? Então, o que vocês vão fazer hoje? A proposta é a seguinte, bem simples. Vocês vão traçar uma linha do horizonte, marcar um ponto de fuga e desenhar 4 formas simples, a direita, a esquerda, uma sobre o ponto de fuga e outra abaixo, tá? E vamos treinar essa ideia. Agora, por enquanto, é só um treino, tá bom? Então, olha só, vocês vão juntar todos os vértices ao ponto de fuga. Usem um lápis bem leve, eu estou fazendo mais forte para aparecer, ok? E nós vamos imaginar que isso aqui é um sólido que não tem transparência nenhuma. Então, a parte aqui interna, por enquanto, nós não vamos fazer, tá bom? Depois que você fez isso, escolha uma medida para o volume, você vai escolher. E não se esqueça que essas retas precisam ser paralelas aos lados da figura. Então, para isso, olha aí, ó. Pega um esquadro, coloca aqui bem certinho sobre o lado que você vai querer copiar. A régua fixa, desliza até o tamanho que você quer. Por enquanto, nada aqui eu estou colocando medida, tá bom, gente? Vocês vão pôr medidas aleatórias. A mesma coisa aqui, ó. Eu quero copiar este aqui. Pego o meu esquadro, coloco um dos catetos aqui. Pego a régua. Olha, eu vou pôr mais pra cá. Isso, ó. E vou deslizar até aqui, até o ponto. Pronto. Certo? Esse aqui coincidiu, não vou precisar fazer. As retas projetantes eu vou deixar tracejado. Olha. Vou tentar fazer esse aqui. Sem problema, pessoal, se um traçado ficar sobre o outro. Então, olha aqui, ó. Certo? Marquei, vou fazer aqui um menorzinho. Pronto. Coloco o meu esquadro. Então, presta atenção, este lado paralelo a esse. Teoricamente, todas as linhas são paralelas. No caso, como tem o ponto de fuga, dá a impressão de que não é, né? Então, olha aqui, ó. Coloquei aqui. Vou deslizar até aqui. E traçar. A mesma coisa, vou copiar este lado aqui. Coloco aqui. Ponho o meu esquadro.
Deslizo até a metade. Pessoal, não adianta tentar fazer por enquanto a mão livre. Lógico que depois a gente vai treinar a parte artística e aí nós podemos usar a mão livre. Pronto, olha. Aí, vamos fazer esse aqui, ó. Deixo as minhas retas projetantes tracejadas para a professora ver. Ok? Vou fazer esse próximo. Por enquanto, não quero nenhum objeto transparente. Então, essas linhas aqui, por enquanto, vocês não vão ocupar, só por aqui. Ó, esta aqui eu vou traçar paralela aqui, vou escolher essa medida aqui. Aqui. E tracei. Certo? E vamos ao último. Vou colocar vou fazer um mais longo aqui, olha. Vou copiar esse lado paralelo aqui. Então, põe aqui, olha. Um dos catetos aqui, a régua apoia. A régua fica fixa, serve para deslizar o esquadro. E falta esse lado aqui. Então, coloquei aqui, cateto, régua fixa, fui deslizando até encontrar aquele lado. Pronto. Bom, a tarefa hoje é bem simples. Vocês vão desenhar 4 sólidos. Precisa ser exatamente igual o meu? Não, pode ser um outro, certo? Só que eu quero que vocês tomem cuidado para 2 acima da linha do horizonte, 1 sobre a linha do metade, né? Um lado para cima, outro para baixo da linha do horizonte, e 1 abaixo. Poderia até fazer mais um, né, gente? Ficam 2 de cada lado. Vamos fazer aqui, ó. Vou desenhar um sólido aqui. Olha aqui, ó. Vou desenhar um quadrado. Olha aqui. E aí, vamos colocar. A ideia aqui é só para que vocês conheçam as possibilidades de um ponto de fuga. Quais são as vistas que você consegue enxergar dependendo da posição que você está em relação à linha do horizonte. É só um treino. Certinho? Pessoal, então, prestem atenção com relação às paralelas, ok? Para ficar desse jeito o seu trabalho. Tudo bem? Mesmo porque, pessoal, ó, se você... Vamos fazer um aqui à mão livre, olha. Se você não fizer paralelas, olha, fica errado. Tá vendo? Ó, a impressão fica errada. Então, sempre precisa isso estar paralela a esse, tá bom? Vamos caprichar. Só isso. Hoje não tem nenhum trabalho artístico, só em perspectiva. Combinado? Um beijão, fiquem com Deus.